No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rural de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está na nossa sintonia. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de agosto de 2025. Eu sou Luísa Gualberto e vou ficar com você nessa próxima hora. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o seminário que vai tratar sobre o Pacto Educativo Global, desafios e possibilidades para a educação aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte. E mais uma vez a gente recebe aqui o Padre Matias Soares, ele que é o coordenador da Comissão de Educação e Cultura da Arquidiocese de Natal, e esse seminário também é uma organização dessa comissão, assim como outras instituições. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre o Pacto Educativo e também sobre esse seminário. Um ótimo dia, Padre Matias. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Obrigado, Luísa. E é sempre muito importante que nós, neste espaço da Arquidiocese, nesse meio de comunicação, tenhamos a oportunidade de tratar de temáticas não só que tenham a ver com essa dimensão catequética, interna, litúrgica da vida da igreja, mas também de outras temáticas que tenham a ver com o processo de evangelização, porque a dignidade humana deve ter um papel ou uma atenção especialíssima também no processo de evangelização. E quando nós falamos e pensamos na educação, nós, antes de tudo, temos que ter presente que a Igreja, no decorrer da sua história, a Igreja Católica, o cristianismo, sempre teve essa relação profícua com o processo educativo, com o ensino, com a formação, já que, como também lembrava o Papa São João Paulo II, a fé e a razão são as duas asas pelas quais nós podemos chegar ao conhecimento da verdade. Então, a Igreja tem legitimidade evangélica, humana, doutrinal, para tratar desta temática como uma extensão daquilo que ela faz, da sua identidade mais profunda, que é levar o anúncio do Evangelho a todas as pessoas. A Igreja existe para evangelizar. É extremamente importante que nós, como igreja, como comunidade eclesial, como igreja particular de Natal, considerando a nossa própria história, e a gente não pode nunca se cansar de falar, de rememorar, de trazer à tona o papel de educadora, de mãe e mestra, que a Igreja Particular de Natal, a nossa amada Igreja Particular de Natal, ela sempre desenvolveu. Se a gente pensa a história do Ocidente, sempre lembrando do papel da Igreja Católica na sua totalidade, como aquela que desenvolveu os elementos civilizatórios para o progresso do Ocidente, para o desenvolvimento do Ocidente, a gente não pode esquecer que a Igreja Particular de Natal, e aqui é muito importante a gente ter presente isso, desde o período da colonização, a presença dos jesuítas, a presença dos franciscanos, o próprio Padre João Maria, as tantas ordens religiosas, escolas católicas, o início da própria Universidade Federal com alguns cursos, como de filosofia, serviço social, própria psicologia. Nós sempre tivemos
essa presença significativa da Igreja Católica nesse processo. Padre Matias, até aproveitando isso que o senhor está falando, a Arquidiocese de Natal, né, juntamente com outras instituições da sociedade civil, principalmente ligadas à educação, elas têm se empenhado muito, não é, nessa questão do Pacto Educativo estadual à luz do Pacto Educativo Global, não é, que foi proposto pelo Papa Francisco. E como é que tem sido esse caminhar aqui no nosso estado? Muito bem, Luísa. Obrigado já, né? Eu acho que as introduções, as questões a gente precisa, né, pontuar, né, desenvolver, aprofundar, mas é interessante você trazer essa questão, porque a Igreja de Natal, ela tem também uma história de boas relações com as demais instituições. A partir do movimento de Natal, de um modo especialíssimo, não é? Claro que os bispos precedentes, Dom Marcolino, os demais, mas especialmente no movimento de Natal, a Igreja marcou, não é, uma presença muito significativa na conjuntura social do nosso estado. E a gente desenvolveu esse trabalho, esteve se relacionando sempre com as universidades. E para você ter uma ideia, Luiz, e os demais ouvintes, o último convênio que nós tivemos com a Universidade Federal foi em 1970. De lá para cá, a gente pouco a pouco se distanciou um pouco destas instituições. Dom Jaime, ele, né, hoje o nosso arcebispo emérito, ele começou uma estruturação da Comissão de Cultura e Educação. Eu fiquei responsável pelo setor universidades, pelo fato de estar na paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu também sempre me identifiquei com essa área, né? Sempre gostei de estar envolvido com essas temáticas. Mesmo quando estava padre no interior, procurei organizar a pastoral universitária, pastoral estudantil, por exemplo, lá em Lagoa de Pedras, em Serrinha, lá pelos idos de 2004, 2005, eu já ali trabalhei, né, trabalhava pastoral universitária, né, presente nas escolas. Depois fui transferido para São José de Mipibu e ali também trabalhei a pastoral universitária em São José de Mipibu, né, minha antiga paróquia, e foi uma experiência muito positiva, né. Depois, indo para Roma, retornei, fui encaminhado para Santo Afonso, que ali, por estar próxima à Universidade Federal, a própria Capela do Campus, que hoje nós damos assistência, então a gente procurou, né, naquele momento, Dom Jaime procurou criar um pouco esse mecanismo, esse caminho, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho dialógico com a Universidade Federal, mas também penetrar em outros espaços. Dom João, chegando à arquidiocese, é ele que solicita que a estruturação da Comissão de Cultura e Educação aconteça a partir do esquema da CNBB. Nós temos uma comissão, não é, de Cultura e Educação composta pelos setores, né, do ensino religioso, universidades, educação, cultura, bens culturais. Não é? Então, esses setores, não é, nós temos um regimento próprio, né, da comissão. Esses setores têm a sua autonomia, mas caminhamos de um modo sinodal, cada um com seu coordenador, e eu fiquei responsável para coordenar, como coordenador da Comissão de Cultura e Educação. Nesse mesmo período, Dom João começa a fazer algumas visitas institucionais. Nós fomos ao IFRN, fomos à Universidade Federal. Há um projeto, há uma ideia, né, Dom João, e nós temos dialogado sobre isso, de fazermos outras visitas institucionais. E nessas visitas, Dom João pedia que eu apresentasse a proposta do Pacto Educativo. Então foi muito interessante, porque aquilo que o Papa Francisco propunha em 2019, setembro de 2019, depois, em 2020, ele intensifica, mas veio a pandemia, sobre a dignidade da pessoa humana no processo educativo, o diálogo com as novas gerações, o papel da mulher, não é, o protagonismo da mulher na sociedade, na igreja,
a responsabilidade das famílias, ressignificar a política, a economia, o cuidado com a casa comum. Depois nós tivemos a própria Fratelli Tutti sobre a importância, a necessidade do diálogo e amizade social num mundo tão marcado por sombras, não é, das divisões, das polarizações, dos radicalismos. Nós temos atualmente o desafio, não é, da inteligência artificial, que é uma realidade com a qual todos nós estamos aí aprendendo a lidar, tanto nos meios de comunicação. No processo de evangelização, a gente vai ter que começar a desenvolver essa temática. A questão das doenças mentais, sabe? Os educadores, os alunos, não é? Enfim, o problema da paz, a questão da paz, não é? Então, esses temas, eles... Quando nós conversávamos com os reitores, né, da universidade, do IFRN, a gente via que as propostas, as preocupações das universidades e dos institutos federais ou do Instituto Federal estavam em plena sintonia com a preocupação do Papa Francisco. Então nós começamos a dialogar com o IFRN, foi assinado um convênio, que tem sido algo muito interessante, porque o IFRN está presente em todo, né, nas muitas cidades, polos do nosso estado. Há um potencial acadêmico, estrutural tremendo. Então está sendo muito interessante essa parceria com o IFRN. A capilaridade da Igreja Católica, que está em todas as realidades, em todas as comunidades do nosso estado. E estamos aí trabalhando também para assinar um convênio com a UFRN. Então esse é o propósito. Então foi a partir daí, Luísa, que nós estamos aí saindo das nossas sacristias para trazer para o ambiente educativo, não é? Claro, em hipótese alguma, sem ferir a laicidade do Estado, até porque a igreja também quer a laicidade do Estado, a igreja não quer impor nada daquilo que é doutrinal, ela vai sempre propor, o anúncio do evangelho é sempre proposta, como também a própria igreja não quer que outras instituições determinem aquilo que tem a ver com a sua estrutura, com os seus elementos doutrinais, com aquilo que é a orientação. Contudo, a igreja, ela pode, tendo em vista o bem da sociedade, tendo em vista o bem comum, tendo em vista o bem e a dignidade da pessoa humana, ela estará sempre aberta para o diálogo, ela estará sempre aberta com as suas estruturas, com a sua capilaridade, não é, com os seus ministros ordenados, com os milhares de fiéis que estão aí presentes nas várias estruturas e instituições da sociedade potiguar, para proporcionar aquilo que tem a ver com o bem de todos. Então a igreja, ela tem legitimidade, ela deseja e quer propor, não é, esses elementos, ela quer trazer essa proposta do Pacto Educativo Global para o nosso estado, porque nós também, em nosso estado, Luísa, precisamos de uma aliança pela educação. Ou nós nos convencemos disso, o poder público, os prefeitos nos municípios, os secretários de educação, o Ministério Público, a OAB, não é, as universidades, as igrejas que estão nas periferias das nossas cidades, todos nós precisamos firmar esse pacto. Então, Luísa, foi a partir daí, né, dessa proposta do Pacto Educativo, que nós estamos costurando, tecendo, né, essa aliança, que é um trabalho, eu diria, um trabalho de formiguinha, porque há uma dificuldade muito grande, Luísa, e demais ouvintes, povo santo de Deus, né, todos os que nos acompanham, há uma dificuldade muito grande das instituições, não é? E nós, como aqueles que compomos as instituições, percebermos que sem essa aliança nós não conseguiremos dar passos qualitativos, não só
do ponto de vista educacional, mas a partir do esquema ou do paradigma educacional, da educação, para que o nosso Estado, o nosso país, possa se desenvolver, possa gerar dignidade, reconhecer a dignidade humana, possa promover a justiça social, possa lutar contra a violência, possa lutar contra o descarte das crianças, de jovens, de idosos. Então é a educação, e a igreja, como mãe e mestra, ela tem que ter essa intenção no coração, né? E Dom João, por ele ter uma vocação, digamos, acadêmica, né? Dom João, a formação dele é na área de filosofia, ele é doutor em filosofia, né? Então ele tem essa sensibilidade, tem sido muito importante, ele tem abraçado a causa, tem dado todo o apoio, né? Isso é importante que a gente testifique aqui. E claro, só a igreja ela não conseguirá, mas se as instituições elas abrirem os corações, se nós realmente firmarmos de mãos dadas, eu diria até como estamos vivendo o sínodo arquidiocesano, se testemunharmos essa sinodalidade social, não só eclesial, mas social, sem dúvida alguma, o pacto educativo estadual, ele pode acontecer no nosso estado. E a Igreja Católica ela tem um papel extremamente importante nesse processo. Por quê? Porque ela é uma instituição que ela não tem partido, ela não tem cor ideológica, ela é mãe. E a mãe harmoniza. O Papa Francisco, eu gostava muito, estou escrevendo agora uma reflexão sobre a figura do padre como aquele que tem, digamos, que deve ser pai, não é? A psicologia do padre e do pai. E eu lembrava dessa expressão do Papa Francisco. A mulher, ela harmoniza o ambiente. Ela não é aquela, né, que a mãe harmoniza o ambiente. Ainda mais sendo mãe, ela harmoniza a família. Então, a igreja, sendo mãe, ela tem que ser aquela que gera harmonia na sociedade. E nós precisamos gerar essa harmonia para promover essa aliança pela educação. Padre Matias, a gente vai para um rápido intervalo, o senhor continua com a gente. E você que nos acompanha aqui pela Rural de Natal FM, no rádio, através dos nossos aplicativos, continua também na nossa sintonia. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de agosto de 2025. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o Pacto Educativo Global e Estadual. Estamos conversando com o padre Matias Soares, que é o coordenador da Comissão de Educação e Cultura da Arquidiocese de Natal. E a comissão está organizando um seminário que vai ser realizado agora no dia 28 deste mês, não é isso, Padre Matias? E aí eu queria que nesse bloco o senhor falasse sobre como é que está sendo organizado e pensado esse seminário para discutir o Pacto Educativo Global. Muito bem, Luísa. Nós temos várias instituições envolvidas. Eu acho que antes de tudo a gente trazer aqui, né, você lembrava no último bloco, né, perguntando quais instituições estavam envolvidas. Eu mencionei Isso. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal, mas, né, claro, lembramos que a UERN, o Instituto Histórico Geográfico do nosso estado, a OAB, o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Educação, não é, o Sistema FIERN, SENAC, todas essas instituições da indústria, né, Fé e Comércio, também estão conosco. Nós, a Undime, né,
aqui é um órgão que reúne os secretários municipais de educação e outras instituições. Eu posso, né, se não mencionei alguma ainda aqui, peço desculpas, porque são muitos os nomes. O próprio Colégio Neves, Nossa Senhora das Neves. Nós queremos também convidar e lembrar a importância dos colégios católicos nesse processo. Nós precisamos de vocês. Até pedimos que haja uma grande representação no nosso seminário no dia 28 de agosto, das 8 às 17 horas, lá no Colégio Neves, no auditório. Também dos diretores dos colégios católicos. É extremamente importante que os colégios católicos somem forças conosco nessa aliança, não é? Precisamos de vocês. Então, são essas instituições. A UniRN, né, e outras universidades particulares, a UniRN tem dado um apoio muito grande com a professora Ângela, que tem trabalhado muito a metodologia do seminário. Então, essas instituições parceiras, elas estão sendo extremamente importantes. Claro, para ser uma aliança, nós temos que trabalhar com parcerias. Então, a gente tem se reunido, né, com frequência. Já vimos que teremos 3 conferências pela manhã. Num primeiro momento, uma apresentação sobre os princípios do Pacto Educativo Global, uma fala que será feita por Dom João, talvez um momento introdutório, não é? Os representantes institucionais. Teremos uma conferência com um professor da Universidade Federal, teremos uma mesa redonda com outros representantes, teremos uma conferência ainda pela manhã com o Diácono Márcio, que é do EFRN. Ele vai nos apresentar um pouco da fisionomia, da situação da educação no nosso estado, não é? Num primeiro momento. E na parte da tarde, nessa organização, a gente vai ter 14 GTs. Os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho. Temas bem relevantes, não é, padre? Com os temas que eu posso até mencionar já aqui, Luísa. Colocar a pessoa no centro do processo educativo será o primeiro GT. Isso na parte da tarde. Ouvir as novas gerações, não é? A gente sabe muito bem que hoje essa questão da relação com as nossas juventudes, não é? A presença, né, e o desafio da educação das novas gerações, a relação da igreja com as juventudes, não é? Como essas juventudes estão nos ambientes universitários, nos ambientes educacionais como um todo. Então, como é que nós estamos ouvindo as novas gerações? Qual é a percepção destas gerações acerca do mundo? Como elas percebem os sinais dos tempos? Será que nós estamos preparados? Será que nós acompanhamos o ritmo acelerado das novas gerações? Promover a mulher, não é? Essa questão da promoção da mulher. Nesta última semana a gente viu e acompanhou uma cena horrível, não é? Por sinal, aqui no Rio Grande do Norte, não é? De uma pessoa que tratou, que violentou, né, com pontapés e murros uma mulher. Uma cena horrível, não é? Verdade. Então, essa questão da dignidade da mulher, não é? Do papel da mulher, o respeito, o reconhecimento da mulher, não é? E algo que o Papa Francisco também valorizou. Valorizou, não é? Até mesmo nas estruturas eclesiais, mas isso a gente ainda tem que ressignificar muito a nossa cultura, não é? Eu pensando, não é, sobre, lembrando um filósofo brasileiro, um padre, né, jesuíta chamado Padre Lima Vaz, um grande filósofo. Ele diz que a cultura ocidental ela tem 3 paradigmas de desenvolvimento, não é? O grego, a filosofia, o judaico, o helênico, né, o judaico, a fé e o direito no Império Romano, né, o direito. Ele diz que nós somos fruto, né, nós somos, digamos,
uma consequência cultural desses 3 paradigmas. E é interessante, nos 3, não é? Nessas 3 construções, nessas 3 estruturas, a mulher nunca assumiu um papel de protagonismo. Sempre foram estruturas marcadas pelo patriarcalismo, não é? Pela supremacia do homem sobre as mulheres, e isso tem consequências até hoje. Isso é uma questão cultural. Então, trabalhar essa questão, não é? Isso vai exigir de nós um processo educativo, Sim. sem dúvida. Então, reconhecer o papel da mulher, promover a mulher, responsabilizar a família no processo educativo. Não é? Nós sabemos muito bem, não podemos relativizar uma família desestruturada, ela dificilmente consegue preparar para a vida social pessoas também harmonizadas interiormente e socialmente. Tá bom? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Responsabilizar a família. As famílias precisam entender que elas têm um papel de extrema importância no processo educativo. Elas precisam dialogar com as escolas. Elas precisam ser envolvidas no ambiente das próprias universidades. Abrir-se a acolhida é outro grupo de trabalho. Abrir-se a acolhida, não é? Um dia, às vezes as pessoas dizem, não, a palavra da moda agora é inclusão. Inclusão não é uma palavra de moda. Para nós cristãos, inclusão está na raiz, na base, no fundamento do Evangelho. Jesus, na sua pedagogia, a pedagogia de Jesus foi sempre uma pedagogia de inclusão. Não é? Então não é uma palavra de moda. Para nós cristãos, claro, para as outras instituições, vêm os elementos, né, o pensamento, a reflexão, a filosofia, a alteridade, o tema da antropologia, as questões. Mas para nós cristãos, abrir-se a acolhida é abrir-se a inclusão. E nosso Senhor, repito, na sua pedagogia, ele foi aquele que sempre trouxe as pessoas que estavam nas situações de periferia, de exclusão, para o centro da comunidade. Então, falar de acolhida, falar de inclusão a todos, o Papa Francisco dizia isso claramente. E lá na Jornada Mundial da Juventude, ele disse, na igreja tem que ter lugar para todos, todos, todos. Será que nós ainda não entendemos isso? Não é? Será que nós, como cristãos, acima de tudo, por causa do Evangelho, mas também pela nossa própria construção antropológica, pela nossa antropologia, uma antropologia integral e integrante. A boa antropologia cristã, ela é sempre uma antropologia que não renega o outro, mas vê no outro alguém que é constituído, que foi criado, que está consagrado pelo batismo, e se não pelo batismo, por ser um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Não é? Então, todos na igreja, todos na sociedade, podem e devem ser acolhidos, devem ser tratados com dignidade. Então, a acolhida do diferente, o diálogo com o diferente. A gente não pode ter medo do diferente. Quem tem consciência da sua identidade não tem medo de dialogar com o diferente, de estar com o diferente, de estar envolvido, de ser fermento na massa. Então, esse GT, abrir-se a acolhida, nós cristãos, nas próprias universidades, né, há muito ego, né, muita coisa, quando a gente...
está presente nos ambientes universitários, escolares, as questões ideológicas, elas são muito fortes. A negação das outras instituições, eu me apego a uma ideia a tal ponto que aquilo que se faz numa experiência de fé dogmatizada, numa experiência de fé fundamentalista, isso acontece também nos ambientes educacionais e universitários. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero tratar da experiência religiosa, eu não quero reconhecer a experiência religiosa, eu não quero um reconhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo substituem Deus por ideias, por preconceitos, não é? Renega o papel de outras instituições. Às vezes a própria igreja, quantas vezes a igreja não é tratada nos ambientes universitários com orgeriza? Às vezes isso acontece. Aí nós precisamos nos desarmar. O pacto educativo estadual não vai acontecer se a gente começar a colocar barreiras políticas, barreiras ideológicas. A gente precisa entender que todos na sociedade têm o seu valor, têm o seu papel, têm a sua importância. Porque todas as instituições estão a serviço sempre das pessoas. Não são as pessoas que estão a serviço das instituições. São as instituições que existem para promover as pessoas. Promover as pessoas na evangelização, promover as pessoas na educação, promover as pessoas na moradia, promover as pessoas com o trabalho, promover as pessoas no reconhecimento dos seus valores, da sua história, da sua religiosidade. Então, às vezes acontece isso, né? Isso é muito delicado, isso é muito sério. Por isso que o Papa Francisco lembrava pra gente a Fratelli Tutti, é um documento maravilhoso que todos nós, nos ambientes educativos, precisamos estudar, a Fratelli Tutti. O Papa Francisco fala das sombras. Nós vivemos um momento em que as pessoas, a guerra, né? A situação humanitária atualmente lá em Gaza, por exemplo. Por que é que os demais países não tomam iniciativa para solucionar o drama de Gaza? Das pessoas, dos civis. Não é? Então, abrir-se à acolhida é a gente realmente ver essas questões, renovar a economia e a política. Isso tem que ser trabalhado em nossas comunidades. Pensar a economia. Agora tem essa coisa do tarifaço, né? O Brasil envolvido em tudo isso, que é uma questão, e vejam como é interessante, é uma questão econômica, mas também tem relações políticas, tem questões políticas. Os chefes de Estado precisam ter mais consciência do seu papel como chefes de Estado. Não podem se utilizar da economia para, digamos, interferir no processo político de outro Estado. Mas nós, com a nossa política, não podemos pensá-la a partir como se nós estivéssemos ainda num pau de arara. A política tem que ser tratada com seriedade. Aquilo que um chefe de Estado diz tem muito peso. A gente não pode sair dizendo tolice em rede social, não é? Como se estivesse fazendo campanha, não é? Ainda num pau de arara. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Renovar a economia e a política. O Papa Francisco dizia, lembrava, não é? A economia mata, essa economia que está aí, ela mata. Porque as pessoas se preocupam, não é, com os bilhões, com aquilo que está sendo construído economicamente. Hoje a indústria das armas, bilhões, trilhões são gastos, e as pessoas ainda passando fome, né? É impressionante. E nós como igreja, nós como sociedade, qual é a leitura desses sinais que nós fazemos? Será que nós estamos alienados de tudo isso? Será que nós pensamos que o papel da igreja é só sacramentalizar as pessoas? Será que aquilo que eu celebro tem uma repercussão
na minha vida, na minha existência, na minha ação. Tem uma autora chamada Hannah Arendt, que ela trabalha esse tema da ação. Eu lembro quando eu estava ainda lá na Gregoriana, comecei a minha licenciatura em filosofia prática, a gente trabalhava muito naquela época, não é? Um autor chamado Maurice Blondel, ele tem uma obra cujo título é justamente essa, L'action, a ação, em que ele fala da ação como essa manifestação da subjetividade, a ação como um meio pelo qual o humano se manifesta, o fenômeno humano. Padre Matias, eu vou pedir só licença para a gente fazer mais um intervalo e aí no próximo bloco a gente continua falando sobre as outras temáticas dos próximos grupos de trabalho que vão ter no seminário do Pacto Educativo Global. Você continua aqui com a gente, não sai da Rural de Natal FM, vamos a um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de agosto de 2025. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre o seminário Desafios e Possibilidades para a Educação do Rio Grande do Norte à luz do Pacto Educativo Global. O nosso convidado é o Padre Matias Soares, que é o coordenador da Comissão de Educação e Cultura na Arquidiocese de Natal. Padre Matias, no bloco anterior, o senhor falava sobre alguns grupos de trabalho que vão fazer parte do seminário, grupos que têm temáticas muito reflexivas. E aí, nesse último bloco, eu queria que o senhor continuasse falando sobre essas temáticas que vão compor o seminário. Muito bem, Luiz, a gente continua, né? Eu lembrava no último momento o tema da economia política, a seriedade com a qual todos nós precisamos e devemos pensar esses dois temas, a economia que está a serviço, como também a política que está a serviço das pessoas, do bem comum. O cuidado com a casa comum vai ser outra temática. O Papa Francisco, digamos assim, ele trouxe de um modo sistemático essa preocupação para o magistério social da Igreja. Isso não é um tema só do Papa Francisco, o Papa São João Paulo II, o Papa Bento XVI, né, em documentos deles, da doutrina social da Igreja, eles já, em suas mensagens também eles já alertavam sobre essa preocupação, né, inclusive falando de uma ecologia humana, né, que o Papa Francisco depois retoma na Laudato Si. Não é? Ele traz o tema da ecologia integral para o esquema propositivo da doutrina social da Igreja, falando das várias relações, né, dessa ecologia humana, a ecologia integral e economia, ecologia integral e imigração, ecologia integral e política, ecologia integral e justiça social. Então ele colocava isso como uma teia, né, de relações, tudo está interligado, né? Então nós somos chamados a pensar como é que nós estamos cuidando da nossa casa comum, as instituições, nós enquanto igreja. Isso, pensar na ecologia integral não fere em nada, ao contrário, está no coração da doutrina social da Igreja. Quando nós ouvimos, às vezes, ministros ordenados, fiéis leigos que renegam a doutrina social da Igreja e esses temas, isso é lamentável. Por quê? Porque isso significa que nós não conhecemos que a Igreja tem uma teologia da criação, que a Igreja tem uma antropologia, que a Igreja é chamada a dialogar com o mundo
né? O Concílio Vaticano II nos lembrou isso enfaticamente com a Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças do homem de hoje, nessa época de mudanças, e nessa mudança de época, essa expressão última é da Quinta Conferência de Aparecida. Então o tema da ecologia integral entra no magistério da igreja. Nós devemos estar envolvidos com tudo isso. Educar, o outro GT, educar para fraternidade, justiça e sustentabilidade. Fraternidade e justiça. Não é? A Fratelli Tutti, o Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est, aquele texto é maravilhoso, né? A gente pensa que é um texto só de teologia, mas se você pega a segunda parte, né? Digamos, de uma reflexão teológica abstrata, né? Distante, mas ao contrário, se você pega a segunda parte, quando o Papa Bento XVI vai falar sobre a justiça, e ele diz, olha, a justiça é um papel do Estado, mas a caridade, e de modo orgânico, é um papel da igreja. O Papa Francisco aborda, e o próprio Papa, dessa vez o teólogo, não é? Ratzinger, ele tem uma obra sobre o tema da fraternidade. Não é? E o Papa Francisco depois retoma, inspirado em São Francisco de Assis, não é? E na rica tradição viva da igreja, principalmente ali, se a gente pegar o texto do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, a gente vai ver que existe uma base também filosófica, especialmente da filosofia de Santo Tomás de Aquino, o grande teólogo católico do século XIII. E quando nós falamos em Santo Tomás de Aquino, nós não dispensamos, não é, a teologia que dialoga com a filosofia, e a filosofia que tem a sua relação com a teologia. Mesmo a filosofia no período medieval sendo lembrada como a serva da teologia. Mas nós estamos agora, eu tenho um grupo de estudo, né? Participo de um grupo de estudo, e nós estamos agora estudando uma obra de um filósofo, um neotomista chamado Etienne Gilson, em que ele fala justamente sobre o tomismo. O título da obra é esse. E ele diz, olha, em Tomás de Aquino, filosofia e teologia, não é? As duas mantêm a sua identidade, a racionalidade, mas há uma racionalidade a serviço da fé, não é? De modo que as duas se complementam. Isso está muito no espírito de Santo Tomás, e esse tema da amizade social, Santo Tomás traz para o pensamento social da igreja lá de Aristóteles, grande filósofo Aristóteles, da Ética Nicômaco. O que é que Aristóteles fala sobre a amizade? Ele diz que é pela amizade que a vida da polis ela se harmoniza, ela se organiza. Então vejam que quando o Papa Francisco fala da Fratelli Tutti, dessa necessidade do diálogo e da amizade social, o Papa Francisco ele está ligado ao espírito do Evangelho, São Francisco de Assis, mas o Papa Francisco está arraigado na belíssima tradição viva da igreja. E quando nós estamos envolvidos nesse caldeirão maravilhoso que é a história da igreja, a gente vai compreender isso e vai favorecer esses elementos. Então, a fraternidade, a justiça social, não é? Não podemos esquecer isso. E a sustentabilidade. O desenvolvimento não pode dispensar a sustentabilidade. Desenvolvimento que destrói não faz bem ao homem. As pessoas, eu sou muito desconfiado quando a gente escuta, principalmente pelos meios de comunicação, representantes públicos, políticos, dizendo, não, mas nós vamos promover emprego e renda. Emprego e renda para quem? E a custo de quê? Emprego e renda para quem? E a custo de quê? Esse desenvolvimento vem para desequilibrar e destruir a harmonia da criação, a convivência do homem com seu habitat natural, esse desenvolvimento ele é destrutivo.
Ele não faz bem. E aí vem a questão da crise climática, a própria Laudato Deum do Papa Francisco, né? Quando ele lembra que a partir da Revolução Industrial nós começamos a ter esse desequilíbrio relacional entre o ser humano e a criação, de um modo mais intenso. Então, a sustentabilidade, promover parcerias entre governos, igrejas, instituições de ensino, isso é extremamente importante. Temos que firmar parcerias. A aliança é diferente de contrato. Eu tenho refletido um pouco sobre isso em alguns espaços de diálogo. A aliança é muito mais do que contrato. Pelo contrato, a ideia de contrato está muito ligado ao Estado moderno, à questão jurídica, enfim, mas não dá para a gente entrar nesse ponto hoje, não é, Luísa? Isso mesmo. Mas é importante a gente ter presente isso. A aliança é fruto da liberdade, é fruto, é expressão do reconhecimento de uma causa nobre. E a gente pode perguntar quais são as causas que nós temos como instituições. Será que a causa da educação não seria uma causa nobilíssima para que todos nós possamos nos unir em função dessa causa nobre? Quais são as nossas causas? Quais são as causas que nós, enquanto instituição, temos para o nosso Estado, para as nossas juventudes, para as nossas famílias, para os nossos idosos? Quais são as nossas causas? Nós somos homens e mulheres que temos causas? Ou nós somos pessoas mornas, como o Papa Francisco dizia? Não é? Um cristão morno, por exemplo, o livro do Apocalipse. Será que nós somos cristãos mornos que não temos causas? Então, fortalecer essas parcerias, não é, entre o governo, não é, municípios, igrejas, instituições de ensino, e assim sucessivamente, e assim via. O 10º GT, fortalecer redes de colaboração entre escolas, universidades, empresas e comunidades, importantíssimo. GT 11, inteligência artificial e educação. Temos que entrar nesse tema, pensar quais serão as consequências e que desafios éticos nós teremos com o uso da inteligência artificial. Educação, patrimônio e bens culturais. Como é que nós tratamos os bens culturais que dizem pra gente qual é a nossa identidade enquanto sujeito social, enquanto sujeito histórico? Será que nós temos esse cuidado com os bens culturais do nosso Estado, das nossas igrejas? E aí a irmã Vilma, né, entusiasmadíssima com esse tema, não é? Doutora em História da Igreja, ela vibra com esse tema. E nós, claro, acolhemos e precisamos estar aí todo mundo envolvido nisso tudo, sabe? A questão da educação, sim, já lembrei, a saúde mental dos educadores, né, e dos alunos. É um tema extremamente delicado hoje, necessário que seja abordado, depressões, mal de pânico, enfim, ansiedades. A cultura do encontro e da paz, que é o GT 14. Então, GT 13, saúde mental, e GT 14, cultura do encontro e da paz. Então, veja, Luísa, que eu acho que vai ser um seminário programação bem abrangente, muito né? abrangente. Nós queremos aqui reforçar, né, e solicitar, pedir muito humildemente que as instituições, os professores, os diretores, os prefeitos venham participar conosco. Precisamos do apoio de vocês. Estamos preparando um seminário para 500 pessoas. Não é? 500 pessoas. Não deixem para a última hora. Os irmãos sacerdotes, os irmãos presbíteros, os diáconos, mandem seus representantes, os educadores, os professores, os universitários das paróquias. Nós queremos, a partir também deste seminário, tentar direcionar, propor 3 questões enquanto Arquidiocese de Natal. É muito importante ter presente isso. Primeiro, nós queremos organizar, promover nos vários municípios nos quais
a igreja, ou que estiverem na circunscrição eclesiástica da Arquidiocese de Natal. E a gente espera que as demais dioceses de Mossoró e Caicó possam enviar representantes para a gente tentar, a partir das paróquias, promover pactos educativos municipais. Isso é extremamente importante. E as inscrições são feitas através de um link, não é? São feitas através de um link, Luísa. Eu vou pedir já, né, vou encaminhar para vocês colocarem nas mídias da nossa arquidiocese, mandar para os coordenadores, articuladores paroquiais. São 2 links que foram preparados pela Universidade Federal, não é, e o IFRN. O primeiro link, e a gente precisou organizar desse modo, primeiro você se inscreve para a parte da manhã, a parte geral, as conferências da parte da manhã. Aí você tem que fazer a outra inscrição, que é para os GTs. Você vai escolher um GT para participar dele. Desses GTs, nós queremos sair com 3 proposições, né, que serão encaminhadas, né, desses GTs para as universidades. A gente quer organizar e talvez, né, num futuro não tão distante, a gente articular um observatório interinstitucional, não é, de educação para o nosso estado, com especialistas, com estudiosos da área da educação, que vão construir. Mas aí, nesse primeiro momento, as universidades, a Universidade Federal, a UERN, o IFRN, a UniRN e as demais instituições de ensino, não é? A gente quer organizar um plano, né? Porque depois desse seminário, o que é que agora vem de concreto? Está já articulado para o dia 27 de novembro, na cidade de Angicos, não é, lá na UFESA, a gente ter uma manhã para apresentação de um plano, a partir dessas proposições, um plano estadual para a educação. Esse plano nós pretendemos enviar a partir das paróquias para os municípios, para que sejam trabalhados ali nos municípios e os nossos irmãos presbíteros, com as suas várias articulações, possam desenvolver um trabalho educativo em nossas comunidades. A presença da escola, da igreja nos ambientes educativos, essa possibilidade de trazer todos, não é, o parlamento para uma governança educativa nos municípios, pensar a educação, dialogar, promover, apoiar naquilo que for necessário, com as estruturas, com as formações, com as campanhas da fraternidade que nós temos, ouvir as gerações, trazer esses princípios do pacto educativo para as nossas comunidades, para o diálogo com todos, abertura de coração para todos. Então essa é uma outra questão que nós queremos ter presente, e depois disso a gente continuar esse trabalho, sabe, Luísa? Sim. Essa é a nossa preocupação. Então nós pedimos, solicitamos, façam as vossas inscrições. Esses links serão disponibilizados nas mídias sociais da Arquidiocese de Natal. Nós contamos com a presença de vocês. Não precisa, a gente está lutando assim para conseguir parceiros para proporcionar o café da manhã e o almoço, porque a gente, Dom João tem esse receio. Ele até pediu, Matias, veja, para a gente não, os participantes não precisarem sair para o almoço, para não ter aquela tentação de não voltar para a parte da tarde. Então, o evento, o seminário acontecerá no dia 28 de agosto, dia 28 de agosto, no Colégio Nossa Senhora das Neves, em Natal, das 8, pontualmente. Nós queremos, e Dom João é muito enfático nesse ponto, a questão da pontualidade. Queremos começar, não é? A partir das 7h30 a gente já começa a recepcionar os participantes. Às 8, aí então o cadastro, o café da manhã, enfim. E às 9 horas, pontualmente, a gente começa, né, com a abertura, não é? Mas cheguem cedo, 7h30 da manhã, o ideal, para a gente se organizar bem. O estacionamento a gente quer colocar ali
no espaço dos Padres da Sagrada Família, tem um estacionamento muito bom, ao lado do Colégio Neves, e vamos até às 17 horas, Sim. Tá bom? Eu acho que ficou claro, Luísa? Com certeza. Então... É verdade. Padre Matias, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Luísa, é sempre muito bom. Eu acho que a nossa rádio, ela tem um potencial tremendo para a gente chegar às várias comunidades. Nós agradecemos muito a oportunidade. Precisamos que, inclusive aqui na própria rádio, o seminário seja divulgado constantemente, falado, motivado, né, para que as pessoas venham participar. Quero enviar um forte abraço aos meus amados paroquianos de Santo Afonso Maria de Ligório. Acabamos de celebrar a festa do nosso padroeiro. Estamos aí nos preparando para viver o SEGME da paróquia. De 24 a 31 de agosto teremos uma semana missionária ali, em parceria com a comunidade Shalom. De 25 a 28 ainda de agosto teremos a festa de Santo Agostinho. Queremos convidar todo o povo de Deus, todas as pessoas que desejarem participar conosco, todos em nossa paróquia são muito bem-vindos. Todos e todos. Então, obrigado, que Deus nos abençoe, que a bandeira, esse pacto educativo estadual seja uma aliança, uma bandeira, não é, valorizada por todos nós que somos igreja e por toda a sociedade, para que juntos possamos melhorar e dignificar a vida de todos os potiguares. Mais uma vez, obrigada, Padre Matias, pela participação, e a você que ficou nos acompanhando aqui na nossa sintonia. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna na próxima semana, a partir das 10 horas da manhã. Você não sai da Rural de Natal FM, porque vem chegando a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. E eu retorno aqui à programação da Rural de Natal FM, às 7 horas da noite, com o especial Padres que Cantam. Um ótimo domingo, fique com Deus e na Rural de Natal FM. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração.